Vamos dar uma olhada então, olha, nesse recuo perigoso. Então, as diferenças aí nos números, Marra, você falava sobre isso, o Prates também, do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo, a posse quase de 70%, depois caiu para 40%. Chutes a favor e também os certos. Então, a gente está vendo aí que os números até que são parecidos, mas chutes contra, olha só, hein? Como ele cedeu muito mais espaço para o time do Cuiabá. Também em ações defensivas e ações na área do rival. Olha só, 18 no primeiro tempo, só 7 no segundo tempo. O Ceni explicou que foi o João Gomes que pediu para sair. Tá explicado, Marcos? Então, tá explicado porque ele trabalha com o jogador, ele falou também que tá olhando para o jogo do final de semana, mas é estranho quando a gente pensa que ele mesmo na entrevista coletiva, Bruno, ele fala: a gente pode até comemorar, tal assim, por ter terminado o jogo com 6, 7 jogadores, mas depois ele fala: eu não sei se é tão certo assim. Porque numa jogada de contra-ataque, o Thiago Maia chega na cara do gol e faz o gol. A jogada bem construída de contra-ataque. Mas e se a bola do Cuiabá entra? Aí o Flamengo estaria convivendo agora com um empate em 1-1, em um jogo que foi no primeiro tempo completamente controlado. Sim, ele tá lá com os jogadores, ele tem todas as planilhas de questão física, de jogador que está perto de estourar. O Diego Alves nem viajou por causa disso, mas é um risco, sem dúvida alguma é um risco. Olhar para os próximos jogos é uma tarefa que sim, né, Bruno? Ele tem muito mais que a gente. Porque a gente quer queira, quer não, a gente dá uma olhada para a tabela como um todo, mas o técnico ele é cobrado por isso, ele recebe salário para isso, né? Para conseguir colocar isso numa planilha, fazer todo o planejamento. Só que o jogo não estava definido. O risco é grande. E a bronca, como sempre, né, Prates? A gente sempre chega aqui no Sport Center e ou o Rogério Ceni está sendo elogiado ou ele está sendo massacrado. É claro que nas redes sociais alguns torcedores reclamaram, mas nesse assunto ali da tela, desse recuo perigoso, né, do segundo tempo diferente, já vinha acontecendo também, né, em outras partidas, que é um alerta até do próprio torcedor, que é essas mexidas, talvez diminuir um pouco essa intensidade. E aí a gente tem de saber, né, Mariana, o quanto é de responsabilidade só do treinador e quanto é de tomar de decisão de quem está em campo. Porque é difícil de imaginar que o treinador, quase sempre no intervalo, fala o seguinte: olha, gente, a gente está ganhando o jogo, agora recua. Né? Às vezes o contexto do jogo te leva a isso, às vezes no campo com uma vantagem você muda a maneira de jogar, de se posicionar. Eu acho que não dá para colocar tudo na conta do técnico, nem coisas boas, nem as coisas ruins. Né? E eu desconfio seriamente que parte da torcida do Flamengo que vai às redes sociais pedir fora a Ceni, independentemente do que o time faça ou não no campo, já tem uma psicologia reversa nisso, hein? Isso aí já virou psicologia reversa. É o seguinte, o time venceu, esses jogadores são muito bons, hein? Olha esse elenco, aí vou te contar uma história. É bicampeão brasileiro, campeão da América, não tem pra ninguém. O time empatou, perdeu. O quê? Não tem técnico. O elenco é muito pro técnico, o time é muito bom pro treinador. Nem não é por aí. O Rogério Ceni tem os erros e os acertos, como outros técnicos têm também. Né? E eu acho que tem uma avaliação da figura, análise pessoal muitas vezes sobrepõe aos fatos. Isso acontece em qualquer equipe. Né? Então a gente tem de saber assim, o que é a ordem do Rogério Ceni, que foi cumprida ou não pelos jogadores, e o que não é a ordem do técnico, e os jogadores no campo também fazem. Não é tudo assim, olha, tudo que é feito no campo, o treinador exigiu, o treinador pediu para recuar, o treinador agora falou que o time tem que ficar atrás. Não, até porque o treinador, pelo menos publicamente, não defende isso. Então é difícil de saber, Mariana, mas que é fato que muitos flamenguistas não gostam do Rogério. Isso é fato, não sei se vai mudar tão cedo, não. Não, e só um detalhe que eu acho que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é que o Cuiabá vinha crescendo na competição. O Cuiabá não venceu, é verdade, mas vinha de 3 empates em sequência e alguns complicados, né? O Cuiabá empatou com o São Paulo. Então, assim, é preciso... Alguém pode até falar: o São Paulo não vem bem. Tá bom, mas empatar com o São Paulo no Morumbi para um time novo como é o Cuiabá é um feito. O Flamengo venceu o jogo. Quando a gente analisa, é que a gente sabe que o potencial é maior. E as mudanças, quer queira, quer não, elas influenciaram em uma queda de rendimento na segunda etapa. Ontem venceu o jogo. É preciso tomar cuidado. Mas tem uma coisa, Prats. Quem insiste com o Michael é o Rogério Ceni também, né? É no jogo na chuva, no jogo no seco, no jogo em tudo que é lugar, né? Tem algumas coisas que eu concordo com as críticas do torcedor. E tem coisas que eu concordo também, Bruno. O que a gente tende, eu acho, que avaliar é o seguinte: se tudo que
de ruim acontece ou que não dá resultado é culpa do técnico, será que ele não tem mérito nenhum quando tem resultado também? Sim, Porque sim. senão vai ficar a seguinte situação, olha, o time venceu, esse time é muito bom, esses jogadores resolvem qualquer coisa. O time não venceu, não tem treinador. Aí eu acho que fica até desigual a algum tipo de análise, porque a coisa ruim é culpa do técnico, a coisa boa o técnico não tem mérito nenhum, é só quem joga. E não é bem por aí, né? Mas, ô Marra, aí o que eu te pergunto, assim, onde está esse grande problema e onde o Rogério Ceni tem que atacar para talvez conseguir essa paz? É a intensidade? É em fazer um futebol mágico? Onde o Rogério Ceni tem que arrumar aí? Porque, querendo ou não, ele foi campeão, claro, com algumas críticas. Ontem venceu também, claro, com algumas críticas. Mas onde ele tem que fazer essa virada de chave acontecer? Não, é incrível, Mariana, porque eu não tenho essa resposta. Porque há algum tempo eu falava, não, os títulos vão dar alguma tranquilidade. Ele já ganhou os títulos. Não tem como, não tem como. Sabe por quê? Porque é uma rejeição que vem de algo que ele construiu na carreira dele. Isso, certo? Em outro clube. Que é maravilhoso, né, certo, para uma torcida, mas que para outras é uma rejeição que, como o Marra falou, nem com título ele conseguiu apagar, né, Marra? Não, e assim, eu não tô com isso falando que ele não comete erros. A gente falou aqui, o segundo tempo ficou, o Cuiabá poderia ter empatado, gente. Porque sim, porque a saída do João Gomes, porque o Cuiabá melhorou, só que venceu. Só que, assim, é incrível como parece que é interminável isso. Ele tem erros, ele tem equívocos, mas vocês que me falaram aqui no grupo, né, que eu não tinha visto, ele estava nos Trend Topics no Twitter, né, como fora Ceni. Gente, o time tá... O Flamengo, para mim, é o principal candidato ao título brasileiro. Seria, então, um tricampeonato em sequência. Que coisa incrível, hein? Que coisa incrível. Mas é um principal favorito mesmo com esse segundo tempo que fez aí contra o Cuiabá, mesmo com essas dificuldades, assim, ou isso Bruno, vai voltar ao normal? Fala mais. Bruno, sabe uma questão que aí eu acho que é legal até o Prates falar? Porque, assim, talvez o que tenha mudado aí, quando a gente vê hashtag Fora Ceni, a pergunta que eu fiz pro Marra, de o que ele tem que fazer para virar essa chave, é quando eu já começo a observar as pessoas falando assim, mas eu não tenho talvez tanto medo do Flamengo mais, entende? Antes, em 2019, enfim, o medo era muito grande. Hoje, eu acho que a situação para alguns torcedores dá para encarar. Eu acho que é esse o ponto, né, Prates? Pode ser, Mariana. Agora, 2019 deixou o flamenguista mal acostumado, a gente já falou aqui. O que houve em 2019, até que se prove ao contrário, é a exceção que confirma a regra. Essas dificuldades que nós temos visto, mesmo com um time fortíssimo, o melhor elenco do país, como é o caso do Flamengo, essas dificuldades são normais. Sobrar em jogos é difícil no Brasil. Mas com o Jorge Jesus era 3-0, 4-0, dando a impressão que poderia ter sido 7 ou 8. Sim, aconteceu aquilo. Agora, aquilo é difícil de se repetir com qualquer outro técnico, não com o Rogério Ceni. O Flamengo talvez tivesse um outro treinador, não sei se mais capacitado, com mais renome, com mais bagagem que o Rogério Ceni. Não se sabe se o Flamengo estaria sobrando em relação a golear todo mundo.